Ele foi revelado pelo Esporte Clube Corinthians Paulista no final dos anos 60. Começou fazendo dupla com Rivelino, participando na época da fila, né, que pesava tanto para a torcida corintiana. Era um volante, pegador, raçudo, que fez parte de uma grande fase do Corinthians, mesmo sem ter vencido o tão desejado título de campeão paulista. De quem eu estou falando? De Tião. Tudo bem, Tião? Tudo bem, é um prazer novamente estar com vocês aqui. Espero que essa entrevista seja bastante agradável, porque faz muito tempo que eu não dou entrevista em nenhum tipo de meio de comunicação. Para mim é um prazer. Muito bem, Tião. Tião, você nasceu no Espírito Santo. Eu sou capixaba, nasci dia 8 de 3 de 48, mas eu sou bem honesto, eu conheço bem pouco dos meus parentes, porque eu voltei lá depois de 23 anos, num amistoso que o Corinthians fez contra o Ferroviário. Mas eu tenho muitos parentes lá, mas sinceramente do Espírito Santo eu conheço muito pouco. Você nasceu em qual cidade, Tião? Em Santa Leopoldina. E veio com quantos anos para São Paulo? Eu vim de lá, eu não tinha nenhum ano. Meus pais vieram para São Paulo, moravam no Itaim Bibi, no bairro que eu vivi por 17 anos, e no bairro que um amigo me levou para o Corinthians nessa época. E foi justamente no Itaim Bibi que você teve o seu início no futebol, jogando em clubes pequenos de lá, né, Tião? Naquela época a várzea era muito grande, tinha muitos campos de várzea, hoje já não tem mais, né? Então eu cresci nos times que era Cano Rio, Esplanada, Marechal, Extra Glorioso. Foi lá que eu dei os meus primeiros chutes numa bola de futebol. Aliás, eu era vidrado em futebol. E lá que não tinha muito campo, né? A gente não saía dos campos. Hoje já não existe mais isso, porque eu acho que os computadores tomaram conta dessa garotada, que infelizmente, para a nova jogador de futebol, é uma tristeza. E na época você jogava como ponta direita, se não me engano, no Esplanado, né? É verdade, eu tinha 16 anos, com a minha rapidez, eu jogava de ponta direita, de meia direita. Depois, aí, conversando com um treinador na época, eu não vou nem lembrar o nome na época, ele pediu que eu me colocou de médio volante. Aí foi uma posição que eu gostei, até pelo meu porte físico e assim a minha habilidade, foi uma posição que eu joguei a vida inteira. E foi justamente nessa posição que você foi para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Como aconteceu essa sua chegada no Corinthians, Tião? Na verdade eu fui no Corinthians, eu fui para treinar no time de cima, numa peneira que tinha de jogadores de 22 anos, 20 anos, que o professor Teixeira fazia. Só que fui eu e meu irmão também jogava muito bem. Chegando lá, já estava feito os times e nós chegamos atrasados. Aí eu fui apresentado pelo professor Teixeira, que me indicou o seu João Cirino, que era um diretor do departamento amador, e marcou para me treinar lá na sexta-feira. Aí eu fui na sexta-feira, treinei, graças a Deus treinei muito bem, aí começou a minha história. Qual o nome do seu irmão? Cito, o apelido dele é Francisco Luiz Silva, a gente no Itaim é chamado por Cito. Entendi. E na ocasião você passou com o José Castelli também? Passei, o José Castelli, eu peguei um pouquinho do Cabeção, o Luizinho, o Nena, que na verdade eu comecei com o Nena, que foi jogador da Portuguesa, e que eu fiz o meu treino com o Nena. E como foi a sua estreia nos profissionais do Corinthians? Eu acredito que foi em 68, né, Tião? Foi em 68 contra o Palmeiras. O Palmeiras estava disputando a Libertadores e fez um jogo contra o Corinthians, acho que foi no Campeonato Paulista. E nesse jogo, o time do Palmeiras entrou até com um time misto, que no domingo acho que jogava contra o Penharol, eu acho. E eu fiquei no banco. Nisso o Rivelino se machucou. Aí faltava 25 para terminar o jogo, inclusive o jogo já estava 2-2. Eu entrei, a primeira bola eu dominei e toquei certo. Dali para frente as coisas começaram a fluir e graças a Deus foi o meu caminho para chegar no time de cima do Corinthians. Legal, Tião. E você começou, como sabemos, jogando como volante, né? E no caso, na ocasião, com a camisa 5, tinha jogado recentemente Dino Sani, acho que Nair, Edson Cegonha. Você sentiu muita responsabilidade na posição desses grandes jogadores, Tião? É verdade. Quando eu cheguei, quando eu fui estrear, inclusive no vestiário, quando eu fui estrear, tinha o Dino Sani, o Nair, e o Edson jogou de lateral, que também jogava de volante. Então, mas todos me deram bastante força, me desejaram boa sorte, e graças a Deus o Corinthians fez uma partida até boa.
nesse dia, então ficou mais fácil a gente ter um caminho mais glorioso que eu tive no Corinthians. Que bom, Tião. E o que você tem a dizer, Tião, do seu grande companheiro Roberto Rivelino? Jogador esse que você jogou de 68 a 74, que foi a ocasião que ele foi transferido do Corinthians para o Fluminense. Eu sou bem honesto, eu acho que eu já falei isso várias vezes. Para mim, tem dois jogadores que a gente acha que extraterrestre, que foi Pelé e Garrincha. Mas depois desse, para mim, o Rivelino foi o maior jogador que eu vi jogar. Até pelo modo que ele batia na bola, pelas condições que ele dava para o atacante fazer o gol. Então, para mim, não por ter jogado com ele, mas para mim foi o maior jogador que eu vi jogar depois do Pelé e Rivelino. E quem foram os grandes adversários que você enfrentou, Tião? Aquela época era duro, porque você pegava só o meio campo de primeiro mundo, como eu peguei Pelé, Clodoaldo, Toninho Guerreiro, depois peguei Gerson, Pedro Rocha, Jairzinho, Paulo César Caju, Tostão, Dirceu Lopes. Então a nata do futebol normalmente era no meio campo. Ademir da Guia. Esqueci até do Ademir, que é que não se pode esquecer, né? Que talvez foi um número 10 também, incomparável com pouco. Né? Com certeza. E Tião, falando em Ademir da Guia, do Palmeiras, existe um jogo que talvez tenha sido até o mais importante da sua carreira, o famoso 4-3 no dia 25 de abril de 71. Inclusive você fez um gol nessa partida, né, Tião? Qual a recordação desse jogo tão fantástico, Tião? Esse jogo é até gozado, porque aonde eu vou, o pessoal faz na faixa de 60 anos, 55, eles lembram desse gol. Então quando fala Tião, eles lembram dessa virada histórica que o Corinthians teve contra o Palmeiras. Então foi um jogo marcante, que além de eu fazer o terceiro gol do empate contra o Leivinha, eu ainda dei uma bola tipo Adãozinho chutar de fora da área. Então foi um jogo que ficou marcado, em que todos os jogos que teve Corinthians e Palmeiras, esse jogo é sempre lembrado.